Vamos começar falando da hepatite misteriosa. Que hepatite é essa? O que está acontecendo? Mas me contem antes de eu começar aqui, vocês já sabiam disso? Vocês já acompanharam? Quem é que estava sabendo desse assunto e quem é que não estava sabendo? Porque até onde eu vi, pessoal, isso não está sendo muito bem coberto ainda, tá? É uma questão epidemiológica de importância mundial e que ainda não está sendo bem coberta tanto pelas autoridades de saúde do Brasil quanto pela mídia brasileira. Eu procurei, tem poucos lugares cobrindo e ainda tem muito pouca informação. Então vamos lá, a gente ouve falar, a gente descobre aí e tal. E desde que eu ouvi pela primeira vez, eu estou acompanhando. Porque já tem o quê? Foi dia 15 de abril que eu ouvi pela primeira vez. Esse assunto, pessoal, me interessa muito, porque antes de trabalhar com dengue e tudo, eu sempre via muito o trabalho de grandes epidemiologistas aí que detectaram vírus, detectaram epidemias, e eu sempre falei com meus amigos, né, que uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu começasse a trabalhar com ciência, assim, o meu top de carreira seria trabalhar, por exemplo, em equipes de investigação epidemiológica na OMS, ser uma daquelas pessoas que visita locais de surto. Eu acho isso muito fantástico. Tanto que quando saiu o relatório preliminar, né, da OMS sobre a origem da Covid, eu li ele quase todo, só não li as entrelinhas ali, algumas coisas que são mais burocráticas, mas a parte técnica eu li inteira, são mais de 200 páginas, e só para ver como que eles fizeram a investigação ponto a ponto. E com esse caso da hepatite, a gente está pegando isso bem no início. Eu estou sentindo assim que quem está acompanhando essa história é como se a gente estivesse nos primeiros dias lá da China, quando detectaram uma pneumonia misteriosa que ninguém sabia, porque tem menos de um mês que detectaram isso. Então ainda não tomou as proporções que a Covid tomou depois de janeiro, fevereiro e março no mundo, entendeu? Então a gente pode estar diante de uma ameaça desconhecida, como também a gente pode estar diante de uma ameaça conhecida que está causando uma hepatite que ainda não tem causa definida. Tá? Então é uma investigação epidemiológica legal. Se vocês quiserem acompanhar comigo, me sigam no Twitter, tá? Tô postando direto lá. E acompanhem aqui o Ciência News também. A Maria soube através de notícias, Domênico não aqui no Rio Grande do Sul não, viu no feed do Chrome. Então a gente sempre fica por alto, mas o que, que tem de profundidade nessa história? E hoje vocês vão entender de fato o que está rolando, tá? Então, inicialmente, pessoal, no dia 14 de abril, obviamente já estavam se discutindo isso lá na Escócia, em níveis internos, tá, nas autoridades de saúde escocesas, mas sai um artigo na maior revista europeia de vigilância epidemiológica, que é a Eurosurveillance. Vocês veem que o artigo, ele praticamente foi feito e publicado rapidamente, porque a urgência é muito grande. Isso demonstra uma urgência muito grande dos revisores e da revista de aceitarem esse assunto, porque eles sabem que isso pode significar um problema muito grande se não for relatado com uma boa revista, com boas evidências, aquilo para as outras autoridades de saúde do mundo. Então, em 14 de abril, alguns cientistas, eu não sei exatamente a origem de todos esses cientistas, mas a maioria é escocesa aqui, tá? Publicaram uma investigação de casos de hepatite de etiologia desconhecida, o que é isso? De origem desconhecida, não se sabe o que está causando, entre crianças pequenas, na Escócia, que foi detectado de janeiro de 2022 a 12 de abril de 2022. Então, vou explicar direitinho para vocês aí a história do que eles fizeram, para que vocês entendam o que está rolando, tá? Então, em 31 de março, o sistema de saúde da Escócia, que tem lá o sistema de inteligência, tá? Tem um hospital que atende casos específicos de hepatite, tá? O sistema de saúde da Escócia, ele detectou 5 casos de crianças de 3 a 5 anos com hepatite grave, de origem desconhecida, em um intervalo de 3 semanas. Então, em 3 semanas, chegaram 5 crianças em hospital com hepatite grave. Essa hepatite não é simples, tá? Essa hepatite é fulminante. Em pelo menos 10% dos casos, ela está gerando transplante, tá? As crianças estão precisando de transplante de fígado, o que é uma situação gravíssima para uma criança, porque ela vai ter que viver a vida inteira tomando remédios para controlar esse transplante. Beleza? Para quem está reclamando sobre a imagem, pessoal, muda a resolução no YouTube aí, coloca 1080p. Eu estou transmitindo em Full HD, tá? Então é questão de internet aí. O normal era detectar 4 casos por ano. Então, se detectaram 5 casos em 3 semanas e o normal era 4 casos por ano, isso tem um sistema de alerta, chama-se vigilância epidemiológica. O alerta foi dado, pesquisadores começam a olhar para isso. O que está acontecendo com essas crianças?
Então, as crianças apresentaram vômito nas semanas anteriores. Então, fiquem atentos, pais, aí, para esse tipo de sintomas, tá? Icterícia. O que é icterícia? Icterícia é olhos amarelados, é quando o fígado está doente, de forma geral, assim. Olhos amarelados, a pele amarelada, um cansaço, tá uma sensação muito de cansaço, que é a tal da icterícia. Além disso, você tem a urina escura, a urina de Coca-Cola, que muita gente que já teve hepatite sabe, né? As fezes perdem a cor, então elas ficam mais claras. Fezes, quando está muito grave, fica até branca, tá? Então a icterícia é um quadro de inflamação hepática que faz com que todo o corpo apresente esses sinais. E as enzimas hepáticas, que são aqueles. Se você já fez exame de sangue, deve estar TGO, TGP, ou, dependendo do laboratório, AST e ALT, que é a mesma coisa, você tem essas enzimas estranhamente muito elevadas, indicando um quadro de hepatite muito forte, tá? As enzimas dessas crianças estavam acima de 2.000 unidades por litro, sendo que o valor de referência é menos de 40. Então, elas estavam com hepatite forte, beleza? A primeira suspeita de qualquer médico é fazer o teste de hepatite. É fazer para ver se tem vírus, tá? Então, foram negativas para todos os vírus da hepatite, A, B, C, D e E. Tá? Em alguns casos não foi possível coletar a amostra, mas sugere-se que eram negativos também, porque nenhum dos casos foi, beleza? Lucas, como surge a hepatite? Pergunta do HG aqui. A hepatite surge a partir de uma inflamação no fígado. Hepatite nada mais é do que a tradução literal disso, é inflamação no fígado. Pode ter várias causas. Pode ser porque você bebeu demais, pode ser porque você tomou muito medicamento, pode ser porque você tem um vírus, uma obstrução no fígado, pode ser por excesso de gordura no fígado. Então tem muita coisa que pode gerar hepatite, beleza? A gente não sabe ainda o que está gerando essa aqui. Então foi negativa para todos os vírus da hepatite. E aqui já começa a preocupação, porque não é normal uma criança sem histórico de doença, uma criança saudável, de repente, em 3 semanas, ela apresentar um quadro de hepatite que precisa de transplante, porque o fígado está morrendo. Se não fizer o transplante, essa criança pode morrer. Então, uma das 5 crianças precisou de transplante, as outras eram muito graves. E a partir disso, a partir desse alerta que foi dado pelo sistema de saúde, as autoridades escocesas iniciaram uma investigação epidemiológica que vai. Cara, agora que nós estamos sabendo que pode estar rolando um surto aí de hepatite, vamos tentar descobrir se isso não começou antes. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma investigação de janeiro a abril, pegando ficha de vários hospitais, pegando ficha de paciente, e aí, gente, pegando os dados que foram notificados de todos os hospitais da Escócia, juntando isso tudo numa base de dados e tentando identificar se algum caso está similar a esses que foram detectados nessas 5 crianças. Então, nessa investigação de janeiro a abril, eles detectaram 13 casos, sendo 12 que aconteceram de março a abril. Ou seja, você tem 13 casos, além dos 5, num intervalo muito pequeno de meses, em que era normal detectar 4 casos no ano. Entendeu? Isso dá um alerta muito grande. E nessas crianças aí, uma criança permanece internada até hoje, dessas 13, e 3 das 13 precisaram de transplante. Não é normal, tá rolando alguma coisa. Então a gente precisa dar um alerta. Foi isso que as autoridades escocesas fizeram. Idade média das crianças, 3 anos e 10 meses. Não são crianças que deveriam ter tido isso agora, entendeu? Hepatite é um problema quando a pessoa tem hepatite crônica, cirrose, ou então ela está infectada durante a vida, tem hepatite B crônica. Não é normal uma criança de 3 anos e 10 meses ter hepatite. E aí vem as outras investigações, né? E aí, olhando essas fichas, eles viram que dos 13 casos, 5 foram positivos para SARS-CoV-2 recentemente. Então, menos de 3 meses antes, essas crianças tinham dado positivo para Covid. Sugere, então, que essas crianças haviam sido infectadas pela variante Omicron BA2, porque a Omicron era a variante que circulava na Escócia em 99% dos casos, e BA2 em boa parte desses casos, tá? Então, provavelmente essas crianças tiveram Omicron antes do seu quadro, e uma delas, se eu não me engano, estava com Covid na hora que ela apareceu no hospital com a hepatite. Mas as 4 outras tiveram Covid antes. Então, a primeira coisa que se suspeita, obviamente, quando você tem um caso assim, é o que é que está diferente na Escócia nesse momento que teve esse surto. O que aconteceu? Será que foi o coronavírus? Então, a gente tem que ficar atento. Mas existem outros vírus que foram testados. Então, eles testaram para Epstein-Barr, o vírus da varicela zoster, que é o vírus da catapora, vocês viram um vídeo.
testaram para os vírus da hepatite, como eu falei, e testaram para adenovírus, que por mais que seja um vírus leve, é um vírus que em algumas cepas dele pode causar problemas gastrointestinais. E aí eles viram que 5 crianças tinham sido positivas para adenovírus. Investigações posteriores mostraram que havia uma correlação entre o aumento de casos de adenovírus e o aumento de casos de hepatite. Então, quando o adenovírus subia na população em geral, havia esse aumento de hepatite em crianças. Então, suspeitaram que o adenovírus pudesse estar relacionado. Mas é muito estranho, porque o adenovírus não é um vírus que causa esse tipo de hepatite gravíssimo, tá? Algumas cepas são mais graves, sim, mas elas não chegam a causar hepatite, assim. Elas são mais de diarreia, de vômito. Causar hepatite é um passo a mais, entendeu? Importante citar isso, eu vou repetir isso aqui, porque tá rolando umas fake news sinistras aí. Nenhuma das crianças estava vacinada para Covid, porque elas são crianças menores de 5 anos. E não tem vacina aprovada para menores de 5 anos, tá? Então nenhuma das crianças tomou vacina. Se suspeitar, o pessoal começa a ver adenovírus aí, começa a suspeitar que, mas a vacina da Janssen tem adenovírus, a vacina da AstraZeneca tem adenovírus. Gente, essas crianças não foram vacinadas, então não é a vacina, tá? Não foi a vacina que causou isso, e eu tenho certeza que se elas tivessem sido vacinadas, a primeira coisa que a gente ia observar era se a vacina, se quem tomou vacina no mundo de criança nessa idade teria tido, se a gente veria um aumento de hepatite nessas crianças. A gente já teria detectado isso há muito tempo, tá? Mas nenhuma criança estava vacinada. 6 de abril, então começou no dia 31 de março, no dia 6 de abril, ou seja, uma semana depois, as autoridades escocesas mandaram um alerta para a OMS. É obrigatório, quando você tem algum tipo de surto assim, mandar isso. Eles emitiram esse alerta. No dia 8 de abril, ao ver o alerta da Escócia e ao fazer uma investigação epidemiológica nos seus próprios sistemas de saúde, Inglaterra e País de Gales publicam a investigação epidemiológica e registram 60 casos de janeiro a abril. Já se sabe nesse momento que o CDC dos Estados Unidos também já estava investigando um surto semelhante no país, só que eles não tinham dado o alerta ainda. Então já tinha se espalhado. Se fosse uma coisa, se fosse lógico que não dá para cravar, mas isso vai muito contra a tese de que seria, por exemplo, uma intoxicação alimentar, porque você já tem vários países detectando isso ao mesmo tempo. Então, o CDC dos Estados Unidos já tinha detectado essa hepatite, estava investigando o surto, fazendo aquela investigação epidemiológica. Então, por conversas internas deles lá, não tinha publicado ainda, mas por conversas internas, os cientistas sempre conversam entre si, né? É uma rede global. Você já sabia que o CDC estava investigando o surto. Então, isso dá muita força para você ter mais certeza em investigar a fundo. Então, a Inglaterra e o País de Gales somam aí 60 casos com os 13 da Escócia. A gente já tinha aí 73 casos no mundo até então. Então, em 15 de abril, a OMS publica o alerta mundial. O CDC vai publicar em 21 de abril. Quando o CDC publica, que isso toma a proporção, tá bom? O CDC publica porque o CDC é um órgão que todo mundo está olhando. A OMS publica ali bem tímida numa página de emergências dela ali, que vários jornalistas às vezes nem conhecem. O CDC não. O CDC publica, aquilo ali vira notícia no mundo inteiro, tá? Eu acho que isso até tinha que mudar, inclusive. A OMS é bem tímida com esse tipo de alerta. A OMS sempre foi assim, gente. A OMS sempre foi extremamente rígida, extremamente cautelosa em divulgar informação para não confundir as pessoas. E eu acho que às vezes isso atrapalha, entendeu? Então, a mídia só vai tomar ciência daquilo quando o CDC publica. No Brasil, tá? Eu não encontrei, isso aqui é eu tenho que fazer essa crítica ao Ministério da Saúde de novo. Eu não encontrei o Ministério da Saúde soltando nota técnica para profissionais de saúde ficarem atentos. Porque o que o CDC fez? O CDC americano publicou esse alerta e o alerta não é para o mundo. É para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, qualquer pessoa que esteja trabalhando no sistema de saúde, que ela fique atenta a qualquer relato de hepatite em criança. Porque às vezes pode surgir numa cidade no interior lá que ninguém está sabendo, e você, como um bom profissional, você deve relatar ao órgão responsável que está rolando aquilo ali. Então o CDC faz isso, e aí eu esperava que o Ministério da Saúde fizesse algo do tipo. Até agora não existe nota técnica, pelo menos até onde eu vi, tá? Pode ser que exista, eu não encontrei. Se eu não encontrei tão fácil é porque não está fácil de encontrar. Sobre esses casos de hepatite. Então o que pode estar acontecendo? Médicos no Brasil
podem estar recebendo casos de hepatite em crianças e não estão nem sabendo, porque médico tem aquela rotina corrida, estão nem sabendo que está rolando isso. Então, o que foi publicado no site do Ministério da Saúde, pela Agência Brasil aqui, tá? Não foi do site do Ministério da Saúde, foi pela Agência Brasil, que é a agência que cobre o governo. Em 15/4, a OMS monitora casos de hepatite aguda grave em crianças da Europa. Então, a OMS soltou um alerta, e aí a notícia: a OMS monitora casos de hepatite aguda grave em crianças da Europa. O alerta é o seguinte: profissionais de saúde, fiquem atentos. Depois, 20/4, Europa informa novos casos de hepatite de causa desconhecida. Perdão. E aí, gente, a primeira notícia que eu vi é de o governo estadual de Pernambuco emitindo alerta para que casos suspeitos em crianças sejam notificados. Então, Pernambuco tomou a frente aí, pelo menos é onde saiu a notícia. Eu entrei no site de Minas, da Secretaria de Saúde de Minas, e não encontrei alerta, nota técnica, nada. Pode ser que eles estejam orientando os profissionais ali em off, sem divulgar essa informação para a mídia, para o público geral, mas eu acho que deveria ser divulgado, porque quantos pais estão preocupados com seus filhos aí, e quantas pessoas não estão sabendo que devem ficar atentos a alguns sintomas específicos. Então essa é a minha crítica aí ao sistema de saúde brasileiro. Hoje, a gente vê que parece ser algo infeccioso, não é algo de infecção alimentar, de intoxicação alimentar, não é algo químico, não é uma comida que essas pessoas comeram, parece ser um vírus, tá? Tem tudo para ser um vírus. São 169 casos em 11 países, de acordo com alguns outros dados não oficiais, né? Os dados da OMS dizem 169, mas já existem outros dados não oficiais mostrando que o número já pode passar de 200, com ao menos uma morte. A morte está confirmada pela OMS de uma criança, e já tem uma outra morte nos Estados Unidos sendo acompanhada pelo CDC. Então essa morte ainda não foi confirmada como sendo dessa hepatite. Mas é uma questão que vai acabar acontecendo, tá, gente? Vão morrer crianças porque é um caso gravíssimo de hepatite e as crianças, infelizmente, não sobrevivem. Fora o transplante que vai gerar um custo para tanto de qualidade de vida quanto de medicamento que a criança vai ter que tomar por toda a vida se ela tiver esse problema, tá? Então aqui são os países que relataram até agora, tá? E a gente, só para colocar os pés no chão aqui, a gente vai ver esse número aumentando, e não necessariamente esse número aumentando significa que o surto está progredindo, que é algo exponencial que está progredindo, como foi a Covid, tá? Porque como está tendo essas investigações epidemiológicas passadas, os países estão tentando identificar o que é que está causando. Então eles vão identificar casos passados, retrospectivos. E a partir daí eles vão ficar atentos para caso aconteça algum surto, e quando acontecer esse surto em tempo real a gente detecta o que é. Porque aí a gente pega o vírus ativo na pessoa, faz o sequenciamento e vê o que é que está causando. Entendeu? Então nós estamos precisando de um surto, lógico, falando com todos, ninguém está precisando disso, mas para que se detecte o vírus ativo e isole o vírus, o responsável por isso, não sabemos nem se é um vírus, tá? Pode ser uma bactéria, quem sabe. Mas enfim, para que se isole o agente infeccioso, a gente precisa da infecção ativa em alguém. Tá? E aí os sistemas de saúde têm que estar ligados.